Galera, a gente tá na era dos remakes, então eu não vou fugir à regra. Na verdade, a exceção é a regra. Eu comecei a fazer remakes dos dois primeiros episódios. Logo, remake número 1, Prelúdio. Bom, nesse primeiro remake, o Prelúdio, eu falo sobre The Machinist, o Operário. Christian Bale tá estrelando desse filme. É muito foda. Por quê? Por que eu devo ver o Operário? Cara, além de ser um puta filme, no qual você sente o terror psicológico invadir a sua alma, você sente angústia pelo protagonista. O personagem principal é interessante porque o filme começa com ele no trabalho dele, completamente esquelético, o cara tá na merda. Ele começa a ter, desculpa pelo tipo, caralho. Ele começa a ter paranoias, ele começa a ter delírios. E ao longo do filme, a gente vai descobrindo o porquê disso acontecer. Por que que isso acontece? Cara, isso só acontece porque ao longo do filme vai mostrando como e por que ele acaba perdendo um pouco seu senso de realidade. A fuga de um sentimento como a culpa, mostrado no filme, ela trata de uma coisa tênue, sutil. A gente não noia desse delírio dele. Ver o filme. Ao longo desse delírio dele, ele não sabe, né, diferenciar o delírio da realidade, da paranoia. Ele não sabe se o Ivan, que é o seu alter ego no filme, quer matá-lo, quer ajudá-lo. Aí após um grande puto acidente na fábrica onde ele trabalha, onde um amigo dele perde, né, alguns dedos, ele começa a ficar maluco, paranoico, dizendo que foi o Ivan, né, que ninguém viu. Porra, aquilo ali é um produto da mente dele. Esse filme me faz lembrar até um pouco de Clube da Luta, só que o que leva o cara à cisão da mente em duas personalidades é completamente diferente. Após ele encontrar dentro da casa dele bilhetes criptografados com mensagens que até então ele não sabia quem escrevia, você só vai entender no final, ele começa a procurar entender. Cara, tem coisas que é melhor a gente nem procurar saber. Porque quando você cava a merda, o que você espera encontrar? Ouro? Tá fudido, hein? Então, ele começa a achar que a fábrica dele tá querendo matar ele. Ele acha que a prostituta tá traindo ele com outra pessoa. Só que uma coisa ele não percebe. As pistas que ele vai encontrando dizem respeito a ele próprio, mas ele mesmo não se reconhece. Então qual é o problema dele? O problema dele é a culpa. Quando ele se afeiçoou com uma garçonete, ficar conversando com ela, ele começa a ver a mãe de uma criança que ele atropelou e matou. Há um ano atrás. Só que ele fugiu. Ele fugiu das responsabilidades. Ele não tomou a culpa dele como própria dele. Ele simplesmente fugiu. Quando ele fugiu, a mente desligou. Quando ela desliga, ela cria uma outra realidade para dar vazão, para suportar a realidade que dói e machuca. Essa é a função do inconsciente. É um trato entre o consciente e o inconsciente. Então, o Trevor, ele começa a ter problemas com seus delírios, suas fantasias. A alegoria que o inconsciente dele cria é tão intensa que ele vive cada momento de escolhas. Quando ele vai no parque com o garotinho, com o filho da garçonete que ele matou, que ele projeta, né? Ele começa a delirar, ele projeta imagens da criança que ele matou e da mãe que sofreu. Olha que interessante, quando ele projeta essas imagens, ele se remete ao passado dele. Porque ele vai no parque, que ele foi quando era pequeno, ele tira uma foto da mãe do filho, tipo, idêntica à foto que ele tirou com a mãe dele quando era pequeno. Eles vão lá para comemorar o Dia das Mães, e ele lembra do Dia das Mães. Vendo a foto, ele lembra da infância dele. Quando ele se encontra de novo com o Ivan, ele acaba matando o Ivan. Quando ele vai jogar o corpo do Ivan, tipo, desovar, não tem corpo nenhum. E ele volta para casa e quem tá esperando ele lá é o Ivan. Cara, quando ele começa a se questionar de quem é ele e tal, e nessa mensagem criptografada, conhecido aqui como jogo da forca,
começa com uma palavrinha, com uma letrinha, aí quando termina tá tipo killer ou é murder. Acho que é killer. Acho que o significado é o mesmo. Quando ele descobre que ele estava escrevendo aquilo, ele tem a revelação. Aquilo talvez seja um momento de redenção. Sabe qual é? Ele sofre e ele só se sente bem e consegue dormir depois que ele se entrega para a polícia. Cara, ele se deixou ser atropelado porque viu um carro seguindo ele. E ele segue esse carro depois. Quando ele dá a placa para a polícia atropelado, dizendo que aquele carro atropelou ele, o policial fala: meu irmão, você tá maluco? Esse carro é seu. Você deu queixa de roubo dele há um ano atrás. Eu acho interessante nisso tudo é que o Christian Bale se dedicou tanto a fazer esse papel que ele falou o seguinte numa entrevista: ah, quando eu sentia fome, eu não comia. Quando eu sentia muita fome, eu comia algumas bolachas. Isso é se dedicar, isso é ser um bom ator, isso é ser completamente flexível, isso é se entregar ao seu papel, isso é você ser o seu personagem. Né? Eu gosto muito desse filme. Voltando, né, ao remake, eu falei de uma animação que eu indiquei. Essa aqui é a animação do Hulk versus Wolverine e o Hulk versus o Thor. É direto da Marvel Studios, distribuída pela Flash Star. Sabe qual é? É muito legal. Eu gostei muito mais da animação do curta do Wolverine contra o Hulk, porque aparece Deadpool. Quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo Wade Wilson, né? E aguardando bastante, ansioso pelo filme dele. Já os traços do Hulk vs Thor não me agradaram muito, e o Thor é chato, cara. O Thor é um... Ele fica falando bonitão, blá 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 blá, toma-me, mate-me, eu sou honroso, blá blá blá. Cara, eu não gosto disso. Bom, eu vou tentar agora, nesse remake, botar a primeira música, né, da introdução, e terminar com a outra música. Vocês sabem quais músicas eu tô colocando? Eu acharia interessante se vocês soubessem. Valeu.